Vamos iniciar nosso curso conhecendo um pouco da indústria do vestuário e entender a importância do modelista e da qualidade da modelagem no processo produtivo da indústria da moda. Iniciamos o processo com a escolha do modelo, com a escolha do tecido e definindo o número de manequim ou tamanho. Em empresas maiores, o estilista tem essa função. Na sequência, o modelista, com os dados do modelo, do tecido e do número de manequim, terá que desenvolver o molde, construção exata ao modelo desejado. Além dessa interpretação do modelo, terá de dar condições para o corte e a execução deste produto. Para essa comunicação entre as etapas, o modelista fará marcações e sinais no molde. Logo, numa produção em série, costureiros tendo que recortar, ajeitar uma peça, pode indicar falha na modelagem ou no corte, por falta da reprodução dos sinais indicados na modelagem. A seguir, o cortador. Este receberá o molde com a informação de como cortar, como colocar sobre o tecido e deve reproduzir todos os sinais e marcações do molde no tecido. O infesto, encaixe e corte para produção em série será feito após a peça piloto aprovada. Na próxima etapa, o pilotista ou piloteira, que tem a função de montar e costurar a peça, agora já cortada no tecido, seguindo cada pique e marcação. Qualquer modificação necessária cabe ao modelista aplicar a devida alteração no molde. Agora, com o modelo avaliado e aprovado, o molde segue para a gradação, a fim de ser ampliado e reduzido para ser disponibilizado em diversos tamanhos. E finalizando, a produção em série, onde esses profissionais devem ter o mesmo resultado obtido na peça piloto. Isso só é possível através dessas informações marcadas na modelagem. Percebemos aqui o valor de um modelista capacitado e dos moldes no processo produtivo de moda. Isso independe da quantidade de peças. O modelista deve fazer a comunicação entre o projeto idealizado, as etapas do processo produtivo e o modelo aprovado. O molde, ao ser traçado, desenvolvido para vestir, deixa de ser um pedaço de papel para se tornar referência para o cortador, para o pilotista ou piloteira e para a produção de até milhares de peças. Deve conter uma série de sinais e marcações que deverão ser feitas pelo modelista. Veja, temos uma imagem de um molde. Escolhi aqui o molde de uma saia. Temos aí a parte da frente e costas para essa demonstração. Número do manequim, então o manequim aqui escolhido, 38. Vestirá uma pessoa com as medidas do manequim 38. Nome da peça. Que tipo de peça que é? Se é um casaco, se é uma calça. Então aqui no caso, saia. Tipo de tecido que será cortado, que foi desenvolvido esse molde. Tecido plano. Referência. Escolhi aqui 001. Cada confecção pode escolher a forma, a denominação das suas referências. Parte do molde. Se frente, escreva lá frente. Se costas, costas. Se tiverem mais partes, por exemplo, frente, centro, frente lateral, frente superior,
frente inferior e da mesma forma nas costas, deverá também ser anotado dentro do nosso molde. Quantas vezes será cortado? O sinal de corte, uma vez. Piques são sinais que indicam a margem de costuras, de bainhas, de pontos que na montagem devem se encontrar, ou até para orientar os profissionais na produção. É uma espécie de comunicação entre as diferentes etapas da construção da roupa. Essa marcação, feita pelo modelista no molde, será reproduzido no tecido pelo cortador e usado pelos costureiros e por vezes por outros profissionais na produção da roupa. A ausência deste sinal compromete a qualidade e o tempo de execução, consecutivamente no preço final. Fio tem duas funções. Primeira, está relacionado com caimento, com o sentido do tecido e efeito que o modelista quer dar à roupa. Segunda função, sinal que direciona e determina a colocação do molde sobre o tecido. O cortador usará essa marcação, que será uma linha reta, paralelo com a auréola do tecido. Para entender melhor sobre o fio, antes de marcá-lo sobre o molde, vamos conhecer um pouco da matéria-prima onde será cortado o nosso molde. Temos aqui as ourelas. Ourelas são as extremidades laterais, onde notamos um acabamento vindo de fábrica que por vezes coloca dados da própria empresa ou informações sobre a composição do tecido. Paralelos às ourelas, temos fios que serão chamados de urdume. Esses são comumente mais firmes que os fios da trama. Os fios da trama correm no sentido horizontal ou da largura do tecido. O viés do tecido se dá na diagonal entre o urdume e a trama. A ideia é que a parte mais firme esteja no comprimento, na altura da roupa, e a trama, fios que cedem mais, estejam na largura, no contorno, dando esse conforto aos movimentos. Este é o princípio, essa é a ideia. Uma linha reta, traçada no sentido vertical, de comprimento ou altura do molde, é o sinal do fio. Ele percorre ponta a ponta do molde e pode ser traçado no próprio centro. Caso o modelista queira uma saia com efeito mais leve, com ondas, fluido, a mudança seria em colocar esse molde sobre o viés do tecido. É a diagonal entre o urdume e a trama. Então, por ceder mais nesse ponto, dará esse efeito à roupa. Lembre, o cortador sempre usará o fio, esta linha marcada sobre o molde, paralelo com a ourela. Neste caso, vamos ter que mudar o fio no molde, marcando-o no viés. Acompanhe. O molde tem as mesmas marcações. A linha reta servirá de apoio para colocarmos um esquadro e termos um ângulo de 45 graus. Esta linha passa a ser o fio. Não tendo o esquadro, podemos criar a partir dessa reta pontilhada um quadrado. Optei em fazê-lo com 15 centímetros. Deve ser feito cuidadosamente. Se tivermos os valores de 3 centímetros, 4 centímetros e no encontro 5 centímetros, é a prova que está preciso. Agora, com uma régua, unindo os cantos opostos, criamos uma linha reta que da mesma forma nos dará o fio. Para cortarmos no viés, basta colocá-lo paralelo com a auréola. Observe o uso no corte e o efeito
no tecido. Em algumas situações, marcaríamos o fio no nosso molde perpendicular ao centro. Veja como marcá-lo novamente com auxílio do esquadro. Usaríamos o fio desta forma em tecidos ou malhas que cedem no sentido paralelo à orelha e em tecidos que teriam estampas ou barrados que foram desenvolvidos de forma que a roupa vestirá melhor se cortada nessa direção. Lembre, o cortador usará o fio paralelo com a orelha. Compete ao modelista analisar o tecido e marcar apropriadamente o fio. Como vemos, o fio marcado nos moldes se apoia na auréola para ser usado corretamente. Observe o acabamento das auréolas ao comprar um tecido. Em tecelagens, onde não há um controle de qualidade nos maquinários, os tecidos podem apresentar irregularidades. Nestes casos, o cortador, para ter a referência da auréola, puxará um fio próximo a esta e no sentido do urdume. Esta falha que aparecerá no sentido do comprimento será o novo balizador, o novo ponto de referência. Substituindo a auréola, este fio, este ponto, ficará paralelo ao fio que consta no molde. Setas. Nas extremidades do fio serão usadas setas. Essas indicarão a direção e sentido do molde quanto à sua posição sobre o tecido. Seta marcada em uma única extremidade indica que o uso é permitido para um determinado sentido. A finalidade é de orientar o corte, alertando que o tecido que será usado tem diferenças quanto à textura, estampa ou padronagem. Conforme o molde, teriam outras marcações, como botões, cases franzidos, embebidos. Na modelagem, a ausência desses identificadores certamente dará problemas no processo industrial, ou seja, no corte, na pilotagem, na montagem, na costura e no acabamento de todo o produto desenvolvido na confecção industrial do vestuário.